Fala nação, trazendo aqui mais um vídeo para vocês sobre a partida que foi ontem, né? Flamengo e Grêmio. Apesar da derrota, o time desempenhou bem. Foi bom para a gente ver alguns garotos. O Matheus Gonçalves, o Alcaraz também foi bem. Lohan, razoável, mas deu para ver que são jogadores que a gente pode contar no restante da temporada. Distanciou demais do líder Botafogo, né? 11 pontos. O brasileiro ficou complicado. Mas enfim, quinta-feira tem Libertadores e o Tite vai com esse time aí pro tudo ou nada. Bora pro vídeo. Vamos ver aí que o vídeo tá bem interessante. Vamos começar? Vamos lá, com o Grêmio e Flamengo. Afinal de contas, um jogou, outro venceu. Foi assim que o Tite viu o jogo e é assim que a gente mostra também este início de Sport Center, com a torcida do Grêmio lotando o seu estádio, ou pelo menos um bom público, e o Grêmio abriu o placar dessa maneira, Marimar. Cristaldo? Gol. Batida de fora da área, não tinha muito espaço para chegar na área. E aí o Matheus Gonçalves faz essa bela jogada, cortou para cima do Reinaldo, bateu e... Gol. Isso. O Flamengo empata e aí começa também um momento de pressão desse Flamengo que poupou 12 jogadores e contou muito com os meninos da base, né, Mari? Verdade, e por esse lado direito muita coisa aconteceu, né? A gente tá vendo aí o Carlinhos, substituto do Pedro, é isso? Perdendo essa oportunidade, ele depois vai voltar também a aparecer. Acaba sendo um dos protagonistas também do jogo. Mais uma finalização de fora da área, essa ficou na trave, Mar. Do João Pedro, que corta para a perna esquerda, que não é a boa. Cara de pau falar isso, não é uma bola dessa na trave. Mas o Flamengo não tava mal no jogo até aí não, hein? E esse papinho, hein, do Marquezinho pra salvar essa, hein, Mari? Baita defesa ali, tirou quase de dentro do gol. E aí a jogada também do Soteldo, né, infernizando a defesa do lado do Flamengo ali, do lado direito. Isso, porque daí no segundo tempo ele trabalha muito por aquele lado, né, sempre invertendo. Tem aí o Reinaldo também finalizando e aí o Bright White fazendo então mais um gol para o Grêmio. O Matheus, assim, tudo bem, a bola estoura no pé dele ali, mas ele solta pra dentro, né? E aí o dinamarquês faz o gol. E ali aí em cima, as coisas ficam mais complicadas. Aí o nosso mano Carlinhos vai de arrasta, Mari Pereira. Pois é, vai de arrasta, a gente pode até debater o lance, abra. fica muito bravo. Mas assim, poderia dar só Grêmio em seguida? Não deu só Grêmio, o Flamengo continuou em cima, mas o Grêmio que ampliou. E aí o Diego Costa também fazendo jogada pela direita ali com o Monsalve, o Edenilson e belo cabeceio, hein? Dois que tinham acabado de entrar, né? O Diego volta a fazer um gol importante, mas olha essa jogada do Everton Araújo. Foi mesmo, hein? Passou por todo mundo, hein? O Felipe Tereza tá lá acompanhando e faz o gol de cabeça. Fim de papo, então, Grêmio 3, Flamengo 2. A gente vai avaliar muito a atuação do Flamengo, dessas peças novas, né, do lado do rubro-negro. E também os 3 pontos pro Grêmio, que foram importantíssimos, tá? Nesse meio de tabela ali que tá todo embolado. Finalzinho do jogo ainda teve essa chance para o rubro-negro e a questão da pontuação, né? O Flamengo fica realmente para trás aí no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir personagens, Mário? Bora, agora então no Sport Center, vamos lá. A gente sente muita falta de poder estar em nossa casa. E eu, particularmente, sempre que eu joguei aqui, tive a possibilidade de fazer bastante gol e, graças a Deus, começar a voltar aqui depois de tanto tempo jogar na areia e poder marcar. O Ednilson fez uma jogada, né? A gente tinha até brincado ali, que a gente tava aquecendo junto, que eu falei, irmão, hoje eu faço um. E a gente fez uma aposta, né? E logo ele que me dá assistência, vai ter que me pagar. Então, feliz por poder marcar e ajudar o Grêmio a sair com a vitória. Do jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquilo. Especulações, ela é de vocês, não de minha parte, porque eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Vamos então para os números do jogo. Grêmio 3, Flamengo 2. O Flamengo teve mais tudo. Posse de bola, finalizações 20 contra 12. 8 finalizações certas, 4 grandes chances. E ações na área rival teve 2 a mais do que o Grêmio. Mas no fim das contas foi o Grêmio quem conseguiu marcar os gols e sair com os 3 pontos. Eu tive 3 tops momentos no meu final de semana. Sério? Nesses últimos Quais dias. foram? Vamos lá. O primeiro o show da Katy Perry. Foi bom? Foi bem legal. Segundo, o show do Akon, que teve seu momento, que quase superou ter encontrado o Pedro Henrique Quase? Turco. Quase. É que o show do Akon teve um
Foi uma coisa especial. Mas o Pedro em terceiro. É porque ele não veio na bolha, não Sim. teve aquela entrada triunfal, mas nos encontramos. Mas por falar em show, essa história do Flamengo tá mal contada, hein? Porque é ponto perdido no Campeonato Brasileiro, é time que fica aqui enquanto o outro viaja, e a torcida do Flamengo tá brava, Pedro. Que show da Xuxa é esse, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço pra você, um beijo grande pra Mari. Pena que eu não entrei na bolha, que aí a gente poderia se encontrar e aí eu buscaria esse top 1 aí pra tentar buscar a liderança. Um abraço pro Marra também, beijo pra Mari Pereira. Todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center, quem não tá bem mesmo é o Flamengo, né? O Flamengo desandou legal nessa temporada, então acabou mais uma derrota em 2024 agora para o Grêmio. Um time reserva, né, com os garotos ali, que poderiam ter sido até... Ficou essa sensação, alguns rubro-negros, pegando até um carro para vir aqui até o local do nosso link, aqui perto da Gávea, até o motorista falar, pô, por que não usou os garotos antes, o Tite? Então fica aquela sensação de por que o Flamengo não utilizou antes esses garotos com mais frequência, o Matheus Gonçalves, até o Felipe Tereza também, o Lohan, que foi utilizado no período de Copa América e depois não mais utilizado. Então, enfim, algumas questões aí, mas fato é que agora descolou demais da liderança ali, por mais que tenha um jogo a menos, são 11 pontos de distância, 12 jogos a fazer, então mesmo que vença vão ser 8 pontos de distância e 11 partidas a cumprir, então fica quase aquela matemática ali de tirar um ponto por jogo ao fim do campeonato, então fica muito difícil. Aqui atrás de mim, esses muros da Gávea foram pichados nessa madrugada, com fora Tite, algumas ameaças aos jogadores, mas eu sempre pontuo, Bruno, em tempos eleitorais é sempre bom desconfiar, não teve nenhuma menção à diretoria, enfim, é sempre bom a gente colocar as barbas de molho nesse período eleitoral que vive o Flamengo. Os jogadores permaneceram os titulares no ninho do Urubu, com o Gabigol também, enfim, fazendo treinamentos de olho, foco total na partida contra o Peñarol, mas o brasileiro já parece uma miragem muito, muito, muito distante no horizonte do Flamengo. Bruno, Mari. E essa tela eu acho que desenha muito bem, né, esse momento do rubro-negro, essa miragem aí do Campeonato Brasileiro, porque no retorno são 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 33,3% de aproveitamento, com mais gols sofridos do que gols marcados, Mari Pereira. Então acho que tá todo mundo aqui meio que de acordo com o Campeonato Brasileiro sendo essa miragem, Sim, pro Flamengo. Bom dia, amiga. A gente já deu bom dia. Já. Bom dia, como vai? Todo mundo doido. Tá todo mundo bem de saúde, segunda-feira ainda. É uma questão, realmente. É um aproveitamento muito baixo. A gente vai debater ou pontuar, pelo menos, quase sempre as ausências do Flamengo, como o Tite ele precisou encontrar diversas soluções sem conseguir, de fato, né, ter esse tempo, talvez, com o que ele imagina de ser o time que ele considera ideal nesse recorte. Mas o Flamengo, ele vai apresentando algumas questões que realmente vai comprometer no Campeonato Brasileiro. Ele tem um jogo super importante agora para virar, diante de um adversário muito difícil, que é o Peñarol. Ontem ele faz uma boa partida, eu até comentei ontem no Linha, né? É interessante da gente ver jovens jogadores que têm uma identificação tão grande com o clube, quando eles ganham a oportunidade, é muita energia em campo, né? E esse Flamengo estava com muita energia, principalmente na primeira etapa, assim, a mesma energia que por vezes falta no time considerado titular. Então, acho que ele consegue ter ali algumas peças que ele observa, mas não necessariamente que vão impactar no jogo agora contra o Peñarol. Mas nesse sentido, a escolha de ter segurado os titulares e jogado com uma outra equipe é uma escolha que vocês questionam? Ou a gente vai discutir isso agora só porque não venceu o jogo? Não, eu acho que a discussão é válida antes e ela talvez seja válida desde aquela entrevista do Tite antes da Copa América, de priorizar ou não competições. Eu acho que agora fica meio oportunista, porque, assim, em sã consciência, o campeonato, a Libertadores, quinta-feira pode ser o último dia. Pode. Então, qualquer clube faria isso que o Tite fez. Mas se tivesse vencido na Libertadores... Claro que a gente entra na casa do Si. Vencendo na Libertadores, talvez não precisasse poupar todo mundo pro jogo contra o Grêmio? Venceu o Nova Iguaçu por 3-0. E no segundo jogo colocou os titulares todos.
Eu acho que ali foi uma situação que era um recado, precisamos ganhar um título, e ontem uma situação fora do controle. E talvez aí muda a ideia que você tem de oportunista para pensar que pode ter sido uma oportunidade. E talvez o Tite tenha falado isso no vestiário, a gente não sabe, a gente não tá lá. Gente, tem jogo quinta-feira aí e tal, vamos ver como é que vai ser e tal. Me enganem, coloquem uma pulga atrás da minha orelha, porque eu acho que ontem o Matheus Gonçalves, ele já na verdade... Desde o retorno. Né? E talvez até, Mari, talvez desde o ano passado, ele deu alguns sinais de que ele poderia ter sido melhor observado. Só que, é claro, como é que você vai jogar com essa quantidade de jogador bom, bem fisicamente? A ocasião foi mostrando que o Tite precisaria apostar em jogadores da base. E eu não concordo com o tom da entrevista. Mas eu concordo com uma parte do conteúdo. Quando ele fala, o Grêmio venceu e nós jogamos bem. Isso. O tom fica um tom diferente do Tite que a gente está acostumado. Ele parecia que tinha sentido um pouco mais a Sim, pressão, né? Sim. Inclusive, assim, não é essa a intenção, mas, de certa forma, isso despreza o trabalho do outro time também. Né? Assim, vale lembrar, o Grêmio botou bola na trave e tal, mas como jogo coletivo, eu achei que o Flamengo fez um bom jogo, talvez seja muito, porque perdeu, mas teve um jogador expulso ainda, mas fez um bom jogo, um jogo aceitável. Mas uma coisa me chama a atenção no que você falou, Marra, de talvez ter falado para o elenco de oportunidade, de coloque uma pulga atrás na orelha, mas isso, a não ser que o Tite mude completamente o comportamento dele. Porque ele não tem essa característica de um cara jogar bem numa rodada e ele dar oportunidade na outra. Porque o Léo Ortiz, por exemplo, o Léo Ortiz jogou bem 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Não foi suficiente para ele começar como titular. Então, eu não sei se de um jogo pode ser para dar oportunidade, colocar no meio do jogo. Tem o desespero, característica do desespero, né? Mas é isso que eu tô falando. Seria mudar muito o comportamento dele. Não, até porque não faz sentido você deixar o time titular aqui treinando e chegar lá e ele mudar esse time. Não, eu acho que de partida realmente ele não muda mesmo. Assim. Eu acho que ele tem a oportunidade de observar situações. E eu acho que a do Léo Ortiz é uma situação clara, assim, porque ele ganha a oportunidade numa ausência importante do time e ele vai muito bem. E aí depois que o time, entre aspas, está completo, ele acaba voltando para o banco de reservas. E não é que ele foi bem em um jogo, né, Mário? Não, ele foi bem em uma sequência. Ele foi bem em todas as oportunidades que lhe foram dadas. Mas ontem pode ter sido esse recado para o próprio Carlinhos, né? Que, assim, era uma oportunidade dele mostrar para a comissão técnica de que ele é, sim, esse substituto, ou de que o Tite não precisa, né? Para a torcida, o Tite não precisa mudar o esquema do Flamengo. Tem alguém ali que pode ser essa referência. E assim, o fato, não é, Pedro, é que essa escolha de você poupar um time e o resultado, esses 2 pontos, eles pressionam para quinta-feira. Pressionam ainda mais, porque o rubro-negro ele tá bravo porque viu o time com esse desempenho fraco no retorno, de 33%. E agora assinado também com essa ideia de não levar os jogadores principais. Para o rubro-negro agora é um tudo ou nada na quinta-feira. Para o Tite é um tudo ou nada na quinta-feira, não é, Pedro? O Flamengo chegou naquele momento da temporada, Bruno, que qualquer coisa pressiona, né? O que acontecer de negativo pressiona. Então, um empate pressiona, um jogador que a torcida não gosta muito, por exemplo, o Alan, que tem sido motivo de narizes torcidos não ir bem, pressiona. Então, a escolha, por exemplo, do Pulgar em vez do Léo Ortiz na última quinta-feira, pressiona. Então, tudo pressiona o Tite nesse sentido. A opção por manter 12 jogadores no Rio de Janeiro foi mais na questão física, porque o Flamengo jogou na quinta e aí teria um treino que não é bem um treino na sexta-feira, é basicamente uma recuperação, teria que viajar, treinar no sábado pela manhã, viajar para o Rio Grande do Sul e aí ficar concentrado, os jogadores voltariam nessa madrugada, aí treinariam hoje, viajariam amanhã, treinariam, viajariam amanhã e teriam um treino de verdade mesmo, acreditaria, mas na quarta-feira no CT Luiz Soares, lá nas cercanias de Montevidéu. Então seria muito pouco. Então optaram por manter esses 12 jogadores no Rio de Janeiro para ter um treinamento mais intenso, mais forte, que seriam aí 4 dias basicamente para esse elenco inteiro e até para demonstrar a importância de que é esse jogo na quinta-feira em Montevidéu. Então foi mais nessa ideia de
ter o time inteiro mesmo, fisicamente, diante desse calendário e tentar suportar, de alguma maneira, essa questão contra o Grêmio. O time, como o Tite apontou, o time fez até um bom jogo, mas, voltando ao início da minha fala aqui, qualquer coisa agora pesa, né? Esse resultado negativo pesa também, não tem jeito. Não adianta agora simplesmente jogar bem, tem que ter resultado também. Principalmente, né? É porque antes o principal, às vezes tinha um Era o resultado e não contrário. tinha a performance, né? Agora Agora não tá tendo nenhuma coisa nem outra. Agora, do jogo de ontem, assim, quem que você chama a atenção, Mari? O Marra falou sobre o Matheus Gonçalves. O Lohan também é um caso curioso, né? Porque ele ganha oportunidade em um certo momento, depois, claro, ali, eu acho que até a questão da juventude dele, em um certo momento, cria uma desconexão com a torcida começa a ficar um pouco irritada com ele, e ele some um pouco dessa aparição do time, mas tem um potencial muito grande. Ah, sim, que já foi mostrado, inclusive, né? Então, o Matheus Gonçalves, Lohan, o próprio Everton. Ontem o Alcaraz dá um passinho para trás para dar assistência, não que tenha feito um excelente jogo, mas ainda assim é um jogador que precisa mostrar. O Flamengo ontem se concentrou muito por esse lado direito, né? E é curioso, porque tinha o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Então, assim, ele mescla, mas ainda assim ele coloca um jogador titular ali entre esses jovens jogadores, mas o Flamengo aposta muito no Matheus pelo lado direito. E foi um Flamengo que pressionou, um Flamengo que disputou cada bola, muito forte nessa pressão para recuperar e já ligar esse ataque. Então, acho que essas peças que tiveram maior destaque por esse lado direito do Flamengo. E assim, não dá para o Tite comparar a pressão do Flamengo com, como ele falou ali no Veranópolis, nos times menores, no Guarani. O Eugênio estava falando isso aqui antes e eu concordo com ele. O Tite sabe muito bem o que é pressão porque ele comandou o Corinthians, porque ele comandou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. E isso é pressão enorme. Agora, quando ele compara com esses times menores, ou quando ele compara o que é o Flamengo com esses times menores, ele está diminuindo o Flamengo. Ele está desrespeitando o Flamengo e não pode ser assim. Porque claro que a pressão é muito maior. E isso envolve também grandes estrelas, não é, Pedro? Como o Gabigol. O Gabigol é sempre aquele caso à parte no Flamengo, né? Sempre qualquer técnico é exaustivamente perguntado, questionado sobre Gabigol e depois o Tite, especialmente porque tinha aquela questão da relação na seleção brasileira, o Gabigol sobe no trio elétrico, enfim, depois da conquista da Libertadores e após a Copa do... Não, um pouco antes, né? Da Copa do Mundo de 2022, enfim, então tem toda uma questão especial. E aí o Gabigol foi apontado como tinha uma fibrose, ficou fora do jogo de quinta-feira, afastado pela comissão técnica ali para ser, enfim, melhor trabalhado, entregue a preparadores físicos e fisiologistas. Já nesse último fim de semana chegou a ser testado na equipe pelo Matheus Bach. O Flamengo divulgou fotos do Gabigol treinando, enfim, trabalhando um pouco essa questão de imagem também, para dizer, tem uma possibilidade, até para, quem sabe, embaralhar um pouco a cabeça do Diego Aguirre. E o Tite foi novamente questionado, mais uma vez, sobre o camisa 99, o Gabigol, essa polêmica passagem final, que a gente pode já chamar de passagem final do Gabigol pelo Flamengo. Então a gente ouve um pouquinho agora do que o Tite falou nesse pós-jogo de Grêmio e Flamengo. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo, ele teve uma série de problemas físicos. Tá certo? Certo. Quando eu cheguei, ele estava recuperando, tinha a participar. Nesse momento se encontra dessa mesma forma. A grosso modo, talvez, os treinamentos e essa condição clínico-física dele, com essas repetidas vezes, talvez tenha sido, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. Por exemplo, ele estava machucado e entrou no jogo contra o Vasco, ele sentiu no primeiro movimento. Você viu? Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Tá, então, o Tite falando sobre Gabigol, de fato, quando ele entrou aos 37 minutos do segundo tempo, e ali como terceira, quarta opção, basicamente, do ataque, né? Ele entrou, deu um pique pela direita e já colocou a mão na coxa e depois fez movimentos bem limitados no finalzinho do Clássico. O Flamengo, logo depois, 3 minutos depois, 4 minutos depois, levou o empate. Então, o Flamengo depois apontou, como eu disse, essa questão da fibrose. E agora, ao que parece, o Gabigol vai voltar a ser relacionado, deve viajar sim,
lá para Montevidéu ser uma opção diante de todo esse furacão que o Flamengo vive. E aí ele tem bastante história, né? Maior artilheiro do Flamengo na Copa Libertadores, por 2 vezes decidiu a taça a favor do Flamengo. Vamos ver, quem sabe ele pode contar mais uma história nessa quinta-feira contra o Peñarol. Ô Pedro, você volta para falar mais sobre o Flamengo aqui ao longo desse Sport Center também, para a gente falar da briga lá em cima. A justificativa do Tite, quando ele coloca ali o talvez e enfatiza o talvez, é que não necessariamente convenceu tanto, né, Marra? Sim, porque tem sim outros fatores. E a gente faz um malabarismo imenso para tentar justificar e entender por que o Flamengo está tão longe no Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo está lutando pelo G4 e não pelo título. Porque o técnico é um técnico de muita capacidade e o Flamengo, com o elenco que tem, e ainda percebendo, opa, estamos perdendo um jogador ou perdendo outro, traz Alcaraz, traz o Plata, com o esforço que tem, o Flamengo não chegou, não está lá no alto. Então é talvez também para o trabalho. Sim, para mim, gente, quando o Tite foi anunciado, eu brinquei com quem estava aqui no sofá, tudo, falei, pode anotar aí, o Flamengo vai ganhar tudo na próxima temporada. Por quê? Porque tem elenco, Claro. tem um técnico que é muito bom no dia a dia. Eu sei que o Tite estava muito longe do dia a dia. Técnico de seleção é diferente de técnico de clube, que você pega o carro, vai trabalhar diariamente, você não tem que ficar ligando para o departamento, você não tem que conversar com o Alisson lá no Liverpool, com o Neymar lá, você não tem essas coisas. Você tem o trabalho do dia a dia, meta, convencimento, tal. Talvez. Mas, hoje, a gente está fazendo um malabarismo para entender. Sim. Porque está abaixo. A gente Com o vai... Gabigol, sem Gabigol está abaixo. Com o Gabigol, sem Galera, na boa, não é bom, né? O trabalho de Tite não é bom. Eu acho que essa relação dele com o Gabigol tem algo aí além do trabalho em si. O tamanho do Gabigol. O Gabigol não desaprendeu a jogar bola de ontem para hoje. Eu acho que precisava de um trabalho ali mais focado nele. Tite, que é reconhecido por recuperar grandes jogadores, acho que falta um pouquinho de boa vontade assim do Tite em acreditar e apostar mais no Gabriel. Mas enfim, Gabriel já está com a saída dele praticamente decretada do Flamengo. Não sei nem se joga esse ano ainda. Deve ir para o Uruguai, mas não sei se vai entrar em campo. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Obrigado pela moral. Se puder, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve. Se inscreve, dessa moral pra gente já. Valeu, até o próximo vídeo.